Muito bem, meu povo, muito bem. Você que está aqui já acompanhando esse canal há um tempo, quero apresentar para vocês hoje essa que para mim vai ser uma das melhores histórias que curam desse canal. Meu querido amigo que vai estar à sua esquerda do vídeo, Sheffield Júnior, certo? Olá, Esse cara que me fez ressignificar minha fé em muitas crenças que eu tinha. É um cara que Deus tem levantado como um luzeiro nessa geração. E a gente já conversou antes, né, daquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar para ele. E, cara, antes de a gente começar aqui, parabéns pela coragem, parabéns por não retroceder, parabéns por aceitar o confronto e parabéns por ir na direção do teu chamado, certo? Então vamos lá, vamos começar. Você se apresente, diz de onde você vem, onde você está, seu nome, quanto tempo você conheceu a Cristo. Daqui a pouco a gente já fala desse assunto aqui com a galera. Bora lá. tá bom. Então, pessoal, boa tarde, bom dia e boa noite. Não sei, né, que horas tu vai assistir esse vídeo. Isso. Mas o meu nome é Júnior, eu tenho 26 anos de idade, eu sou cristão há 5 anos. Eu vim da igreja, eu sou da Assembleia de Deus, aqui da minha cidade, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Eu frequento um ministério jovem chamado IU e conheci Jesus em 2015 e estou até hoje. Não vim de lá cristão, vim do mundo, como as pessoas falam. E ali eu conheci Jesus de uma forma bem inusitada. Foi assim, Foi assim, né? Meu foi mano, assim. é, eu já te agradeci. Eu vou te agradecer novamente por ter aceitado gravar essa história aqui com a gente, porque eu acredito que a tua missão nessa terra, ela é poderosa. Bom, Amém. o que me fez convidar o Júnior a conversar com a gente aqui hoje é que ele tem uma das histórias mais loucas e uma das histórias assim, que mais me ensinou nesse tempo que eu estou fazendo isso e também dos testemunhos que eu já ouvi. O Júnior, eu não sei se é o correto dizer, mas se eu estiver errado você me avisa, tá? O Júnior veio de uma ex-homossexualidade, acertei? Mais ou menos. Mais ou É, menos, né? Mas o Júnior vem de uma ex-homossexualidade, ele vai corrigir daqui a pouco. Ele vai falar para nós. Mano, vamos do começo, vai. Vamos contar essa história aí. Como que esse troço se deu? Essa semana, inclusive, aí nos nossos perfis do Instagram, a gente falou bastante disso aí. O pessoal fazendo brincadeirinha com esse aplicativo que vira mulher. Jonathan Emmer postou uma brincadeira, ao meu ver, é uma brincadeira de mau gosto, né? Não precisa, ele é engraçado, ele pode fazer outras coisas, né? Vamos falar sobre esse universo um pouco. Ensina a gente um pouco, Júnior. Bora. bom, então como foi? Também queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Ah, vamos lá. Bom, como eu conheci Jesus? Eu tinha acabado de me separar de um relacionamento, eu estava namorando, eu namorava um menino, né? E eu nunca tinha ficado sozinho. Então, por nunca ter ficado sozinho, eu nunca me enfrentei. Eu sempre dizia, vou ficar com alguém, porque ficar com alguém eu não me enfrento. Só que eu não fazia isso de forma direta, eu fazia de forma indireta, inconsciente, digamos assim. Então, toda vez que tinha a questão de lidar com as minhas emoções, meus sentimentos, eu sempre deixava para segundo plano e vivia aquilo que o relacionamento aquilo que o relacionamento queria, né? Aquilo que a pessoa do relacionamento. Então, como que eu conheci Jesus? Foi da forma mais inusitada possível. Bom, antes, só para explicar, eu já tinha conhecido a igreja, eu conheci a igreja adventista quando eu tinha 14 anos de idade. Foi assim, todos os amigos ao meu redor já estavam namorando, já estavam ficando, e eu não, e eu achava muito estranho isso. Daí eu perguntei para minha melhor amiga se ela queria namorar comigo, e daí ela falou que queria. Topou. Daí a gente começou a namorar. E o pai dela disse assim: Olha, para te namorar ela tem algumas coisas. Tu precisa ir para a igreja. Daí eu falei: Tá bom. E aí eu fui para a igreja. Então eu não fui por causa de Jesus, eu fui por causa da menina. E daí eu fui para Adventista. Eu não conheci Jesus, eu conheci uma doutrina, né? Como que eu digo assim? Porque Assim, tudo vai da. é só bom a gente pontuar, né? Não é uma crítica à igreja adventista, nada disso. Não, não, Tentar não, controlar a não. situação. Situação. Não, nada contra a Nada a igreja. ver, né? Nada a ver. Mas é É só no para sentido deixar eu claro. não fui por causa de Jesus, eu fui por causa
da menina, né? Fui por causa de outro motivo. Sim. Então eu conheci uma doutrina, não conheci Cristo. E aí, com 16 anos de idade, eu estava namorando uma outra menina e eu estava nessa questão, assim, sobre e agora? O que que eu sou? Porque quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, não lembro exata a data, um cara tentou me abusar, mas ele não conseguiu, graças a Deus, mas só isso já me paralisou totalmente. E eu fiquei muito na confusão, o que que eu sou na escola, como eu era muito delicado, amoroso, assim, geralmente isso não é muito para o homem, né? Quando uma criança ela é mais delicada, mais sensível, as pessoas já têm a tendência de dizer que tu é algo. E aí geralmente fala que tu é viado, homossexual. Não falam Bichinha, homossexual, viadinha, né? bichinha, viado, baitola, essas coisas aí. Então tu Queima, você pensa, né? queima, né? Você queima, aquela coisa, né? Você queima. Isso. Cresceu Então, daí ouvindo isso. Cresceu tu ouvindo escuta. isso. Exato, aí tu escuta isso a vida toda. Eu apanhava por causa disso. Aí eu chego na minha adolescência. Uau, Não apanhava por causa disso. apanhava por causa disso. Não Meu sabia o Deus. porquê. E aí, um cara tentou me abusar. O que que tu vai achar que eu sou? É óbvio que eu vou achar que eu sou. Então, todas essas coisas foram compilado, né? Eu não vi, meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Então, eu tinha um irmão o segundo mais velho, só que ele foi embora cedo, então eu tinha só a questão do feminino em casa, né? Então foi o que eu aprendi. E criança é isso, criança repete aquilo que ela aprende. Sim, Então, então eu não tinha uma direção, e a criança precisa de uma direção. E eu não tinha uma direção masculina. E muitas vezes, muitas pessoas têm o pai em casa, mas não têm a direção paterna. O pai não é presente, o pai não demonstra que ele realmente é pai. Então, eu tinha essa questão mais do feminino. Então, eu era mais delicado, mais amoroso e tal. E na escola, os guris, os caras não. Guris, né? Que eu falo guris. Os. os tranquilo. fala guris. Entendemos. Os meninos, eles não queriam ficar perto de mim, né? E as meninas também não. Então eu não sabia onde que eu ia ficar. Então, como eu disse, eu apanhava por causa disso e tal. Quando eu cheguei com 16 anos de idade, eu conheci um cara por um chat adulto, né? Mas não era adulto. Mas eu dizia que eu era adulto. E aí ele mora a 600 quilômetros daqui. E eu falei, bom, então se eu sou, eu tô sentindo. Então se eu sou, eu vou lá nessa cidade para ver se eu sou. Porque se eu ficar com alguém na minha cidade e eu não for, eu não sei que vai, o pessoal vai achar, meu Deus, o que que é isso? Então eu fui para outra cidade. Fui sozinho, eu tinha uns 16 anos, quase 17, e eu estava namorando e disse para ela que eu ia na casa de um primo. Olha como a gente mente, né? E para minha mãe eu disse que a gente ia na casa de um amigo. Então, Rapaz. uhum. Daí eu fui para essa cidade e não conhecia ninguém nessa cidade. Aí fui, fiquei com o cara e entendi assim, não assim, entendi, gostei. Não, já gostava, isso foi só acrescentou, né? E aí eu fiquei com esse menino e voltei para minha cidade. Depois conheci um outro cara nessa mesma cidade. Fui para essa cidade de novo e voltei. Isso eu já tinha me separado, né? Aí foi com 17 anos de idade que eu me assumi homossexual. Aí namorei dois rapazes sérios, assim. Um que foi uns 2 anos e meio, outro foi mais ou menos um ano, que foi o último agora. Agora, faz 5 anos. Faz Sim, 6 anos. a finaleira. Isso, na última vez. Então foi assim, mas igual, como eu não estava em relacionamento, eu sempre estava com alguém, eu nunca conseguia ficar sozinho. Só para entender o contexto, né? Sim. Aí, na época que eu era adventista, eu tinha uma amiga que ia na rave, e ela gostava muito de rave e achava que ser cristão era algo chato, enfim, quando eu era adventista. Então, teve um dia que eu estava trabalhando no meu serviço e eu vi uma foto dela com a mãe dela abraçada numa luz vermelha assim, um holofote. Eu pensei na hora que ela tava levando a mãe dela numa rave. Aí eu tava pronto para xingar ela, prontíssimo para xingar ela. Só que antes de eu xingar ela, eu fui ver, eu vou ver que negócio é esse que marcou ela. E era uma igreja, que Ó, é o ministério que eu faço parte. Daí eu cliquei nesse ministério, tinha um vídeo na capa, e mais ou menos dizia assim: sozinho nós somos uma faísca e juntos nós somos uma explosão. O meu coração ardeu de uma maneira
Eu não sei explicar até hoje o que aconteceu, mas me deu uma convicção tão forte que eu tinha que estar naquele lugar. Então, Você tinha que estar ali, você tinha que participar daquilo. tinha que participar daquilo. E aí eu chamei ela, só que agora, em vez de xingar, eu perguntei para ela que igreja que ela ia. Detalhe, isso era 7 horas da manhã, 7 e pouca da manhã. Então Uau, ela começou, imagina, quem é que pergunta 7 horas da manhã que igreja que tu vai, rapaz. né? Esse tá Aí precisando. ele está precisando. Esse tá E aí eu precisando. chamei ela, perguntei a igreja que era, daí ela falou, é a igreja tal, 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 dia tal. Aí eu acredito, pelo que eu me lembro, era no outro dia o culto, eu falei, tá bom, eu vou. Aí foi assim, foi bem assim, literalmente. Dessa forma que Jesus te chamou. Exato, Meu mano, vamos lá. Eu já te fiz, né, algumas dúvidas e coisas que eu não sabia claro. e que você me ensinou, né, com bastante amor, carinho, paciência. Bom, uma das coisas que é uma das bandeiras que você defende e você fala, né, é que nós como igreja, nós ainda não estamos prontos para receber esse tipo de público, né? Que nós como igreja, nossa mentalidade, ela ainda não está pronta, né, para receber uma pessoa homossexual. A gente até falava, né, uns dias atrás, né, que não precisa nem ser homossexual, né? Se entrar uma mulher com uma roupa bem curta, bem justa, decotada já, trava o processador assim da igreja inteira, assim, né? Vai dando a tela Travou azul geral. assim, e vai dando tela azul em todo mundo, né? Sim, Fala um pouco sobre isso, porque o que ficou no meu coração que você me ensinou aquele dia é que nós, como homens, a gente só sabe olhar o pecado e Deus, ele vê o interior, né? Explica como foi essa tua experiência. Ensina essa galera que tá vendo a gente aqui agora. tá. Foi assim, quando eu cheguei na igreja, eu ouvi uma voz audível, uma voz suave, grossa ao mesmo tempo, que falava foca na cruz. E eu, meu Deus, que voz é essa? E eu entrei na igreja. Daí aconteceu o culto, voltei para casa. E toda vez eu pensava, eu não volto mais. Porque eu estava, querendo ou não, num local onde, de acordo com a sociedade, eu não sou bem-vindo. E de acordo com o que eu defendia, o movimento que eu defendia, também não era bem-vindo. Então, eu não era bem-vindo. Eu continuava sendo não bem-vindo nos lugares. Literalmente, que nem na escola. Então, eu tinha ouvido assim de algumas pessoas na igreja e tal, que eu ia ser curado, e aquela questão. Mas eu não dei bola, porque eu estava realmente me importando com aquela voz que tinha me falado, era uma voz muito forte. Então, toda vez que eu falava que eu não queria mais voltar, a voz sempre voltava ao meu pensamento. Foca na cruz. E eu, mas o que é isso? Então, eu comecei a ir para a igreja, fui na segunda vez no culto, terceiro culto, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando eu marquei, quando eu aceitei Jesus, marcaram uma foto minha no Facebook, onde essa foto eu dizia basicamente obrigado, Jesus, por mostrar quem eu sou. Mas foi só isso. Só isso foi o suficiente para dar problema. Essa foto deu uma média de umas 300 curtidas, uns cento e sei lá quantos comentários, a maioria Deu uma negativo. viralizada local, né? A viralizada, né? Eu impulsionei. Funcionou. Não, assim, foi tudo orgânico. E de uma forma que me deixou muito assustado, porque a própria comunidade que está me ajudando em relação a isso estava me prejudicando em relação a isso. Porque estava falando várias coisas, que eu ia ser bitolado, que a igreja ia fazer uma lavagem cerebral, enfim, várias coisas, que na verdade é uma, querendo ou não, é uma cultura da igreja brasileira, né? Dizer várias formas sobre isso. Então, as pessoas têm um posicionamento sobre a igreja muito diferente de que de fato ela é. Porque teve experiências negativas com pessoas que se disseram cristãs, ou também elas não entenderam como lutar com aquela questão que estava dentro dela. E aí muitas vezes a gente vai dar uma solução imediata sobre algo que é processual, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando eu aceitei Jesus, eu ouvi várias críticas, mas aquela voz, que era o foco na cruz, me fazia me manter. Foi assim que eu realmente comecei a caminhar com Cristo. E geralmente, aí agora eu vou falar sobre a parte de aparência, né? Geralmente, quando vem uma pessoa diferente daquilo que nós vemos no nosso dia a dia, entrando na igreja, por exemplo, nem tu falou, né? Uma mulher, com um decote e tal, um homossexual, um transexual, a chance da gente olhar para a aparência daquela pessoa e julgar ela é muito grande. Só que uma coisa que eu aprendi na caminhada foi uma vez eu estava na igreja, tinha acabado o culto,
Deus falou muito forte ao meu coração que eu ia impactar muitas pessoas ao redor, sei lá, se é do Brasil, do mundo, ele não falou isso ainda. Mas, enfim. E aí ele falou que antes de eu fazer isso, eu ia impactar as pessoas de dentro. Aí eu pensei comigo, bom, mas como assim impactar as pessoas de dentro? É porque é meio óbvio, né? Não adianta de nada eu evangelizar fora e falar e tal, se o pessoal de dentro não conhece essa verdade, não olha com os olhos de Jesus. Estou dizendo que Justo. ninguém olha, né? Mas é a minoria das pessoas que olham como Jesus, de fato, sobre as questões. Porque tem aquela coisa também, só te cortando um pouquinho. Claro. É, o cara acha também que você levantou sua mão lá, você aceitou a Cristo, você sofreu a transformação no seu coração. Acho que você tá pronta, tá? Beleza, agora tá aqui, namora com essa, casa, tem uma família e vai ser o que Deus falou pra você fazer. E não é Uhum, bem assim que funciona, né? uhum, Eu quero emendar também uma outra coisa, que é o seguinte. É, eu, né? Eu, Josafá, eu pensava que a homossexualidade, eu enxergava ela como um pecado que a gente comete também. Mas eu também achava que era relacionado a distúrbio. Eu achava que era relacionado a algum tipo de doença, né? Não tenho vergonha de dizer isso aqui, né? Porque é como a maioria acha também. O cara acha que o cara quer muitas ser pessoas acham. homossexual porque ele tem um problema, não sei o quê. Não, e não é isso, né? Não é isso. Você me ensinou que não é isso. Fala um pouco mais sobre isso, né? Tipo assim, como é que foi esse processo? Pô, aceitei Jesus, né? E agora? Como que a galera reagiu? A igreja e como que a galera, tipo, da comunidade que você andava também, como que você ficou nisso? Sim. Bom, assim, meus pastores, né, que hoje são pastores dos líderes de jovens, eles me aceitaram muito bem, me acolheram muito bem. Tinham pessoas na igreja em si que não apoiaram tanto. Ao mesmo tempo que tinha essas pessoas me apoiando e desapoiando, na parte de fora, o mundo, como a gente vai falar, também não estava apoiando em nada. Então, eu ficava no muro. Falei, agora, eu vou ficar onde? Eu vou ficar na igreja? Eu vou ficar na comunidade? Porque agora a comunidade não me aceita mais e agora eu não sei o que eu faço. Então, eu lembrei do Foca na Cruz. O que é o Foca na Cruz, né? É eu parar de olhar tudo isso e eu olhar para cima, que é Cristo. Olhar para Jesus. Então foi assim, eu comecei a ir para a igreja, eu estava solteiro, né? Como eu disse, tinha acabado o relacionamento, e Deus começou a trabalhar muitas coisas no meu coração, muitas coisas. Como que eu estava antes, né? Eu estava extremamente destruído emocionalmente, eu tinha usado drogas, eu bebia, coisas que eu achei que eu nunca ia fazer. Só que a situação emocional estava tão pesada de que eu estava buscando a minha felicidade nisso, que até traz um prazer, só que é momentâneo, né? Então, eu cheguei assim na igreja, eu cheguei destruído, digamos assim, né? Então, tipo, Jesus foi a última oportunidade que eu tive para realmente, se ele realmente existe, o que, que ele pode fazer na minha vida. E quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu comecei a me conhecer, digamos assim, né? Eu comecei a ver o quão dependente emocional era das pessoas, o quão dependente emocional era das situações, o quão era dependente emocional dos relacionamentos. E Deus começou a trabalhar isso no meu coração. Aí teve um dia que passou acho que uns 6 meses, se eu não me engano, eu voltei com o meu ex e eu estava na igreja. Isso Uau, foi, isso foi assim, ó, meu Deus. Eu lembro que deu umas 420 curtidas esse relacionamento sério e 7 era da igreja, 400 e sei lá quantos era do pessoal que não era da igreja. Então eu falava, caraca, a gente voltou o relacionamento. Só que eu tava muito diferente, né? Enquanto antigamente eu vivia uma dependência emocional, Deus me mostrou que eu era dependente emocional. Então eu comecei a agir de forma diferente, não porque alguém me disse que eu tinha que agir assim, mas porque eu sentia que aquilo não fazia mais parte. Então toda vez que a gente tinha uma relação sexual, eu chorava e não fazia sentido, não faz sentido, né? o Uh, cara acabou de fazer amor, vai chorar. não faz sentido nenhum. E aí eu ficava, e agora? O que, que eu faço com isso? Aí teve um dia, eu convidava ele para ir nos cultos, ele não ia nos cultos comigo, a gente falava, fazia uma estratégia, né? Sexta-feira eu ia com ele na festa, para sábado ele ia comigo no culto. Eu ia na festa na sexta, por mais que eu não queria mais ir, mas eu era companheiro. Mas no sábado, quando chegava o meu momento, ele fazia N desculpas. Não, porque eu tô assim, porque eu tô assado, porque não sei o quê. Vazava. Vazava. Só que o amor de Deus estava tão forte na minha convicção de que eu falava, tá bom, pode ficar em casa, eu vou no culto. E eu ia sozinho pro culto.
porque eu conheci o amor de Deus, o amor era muito forte. Daí teve um dia que eu orei a Deus e falei assim, olha, Deus, antes disso tudo acontecer, eu orei a Deus e falei assim, olha, Deus, tudo o que me impede de estar contigo, tira. Não importa o que seja, pode tirar. Por mais que eu goste, por mais que eu ame, qualquer coisa, pode tirar. E aí aconteceu isso, né? Eu senti muito forte no meu coração que ele estava, de alguma forma, estava me impedindo de caminhar com Cristo, porque a gente estava brigando por causa de igreja, não faz sentido. Daí um dia eu orei a Deus e falei, Deus, olha só, eu amo muito ele, mas ele me impede de estar contigo. Então que um dia eu acorde com essa vontade de me separar dele. E esse dia aconteceu. Eu acordei, ele me deu oi, a gente conversou e tal. Ele me deu um beijo, eu não dei um beijo nele e falei, olha, eu quero me separar de ti. Ele, como assim? É porque tu me afasta de Deus. Ele falou, tu vai me separar de mim por causa de algo que tu não vê? Na lata, assim, você me afasta de Deus. Eu falei, porque me afastava mesmo. Daí ele pegou e falou assim, tá, mas tu vai se separar de mim por causa de uma coisa que tu não enxerga? Eu falei, olha, eu até posso não enxergar, eu até nem sei o porquê que eu tô fazendo isso, mas é uma coisa tão forte que eu não sei te explicar. Quando ele foi embora, eu achei que eu ia ficar destruído emocionalmente, só que eu senti um peso indo embora, muito forte. Tá, agora eu tô solteiro. Agora eu me separei do meu ex, e agora eu faço o quê? Daí teve um pastor, o pastor Anderson Silva, em 2016, foi na nossa igreja fazer um evento lá, e ele tinha um ministério de sexualidade na época, não sei se tem hoje, mas ele tinha um ministério de Ainda sexualidade. tem, ainda E, tem. tem. Aí eu cheguei nele e falei assim, olha, pastor, eu tô ficando maluco. Eu sinto, ao mesmo tempo eu não sinto, eu quero, ao mesmo tempo eu não quero, eu não sei o que eu faço. Daí ele falou assim, não foca nisso. Deu, como assim não foca nisso? Se é o meu problema. Como é que eu não vou focar nisso? Ele não foca nisso. E aí eu comecei a ser acompanhado por um discipulador na nossa igreja. Nossa igreja a gente tem um programa de discipulado, né? E aí, o programa de discipulado é uma pessoa que caminha contigo, que tem mais tempo de, não digo mais tempo de igreja, mas que tenha mais maturidade na fé, que vai te apontar para Cristo, vai te levar para Cristo. Então, eu comecei a ser acompanhado. E detalhe, o meu pastor em si não focou necessariamente na parte de sexualidade. Estava todo mundo focando nisso. Mas ele estava focado, olhando para mim como uma imagem e semelhança de Deus, uma criação de Deus, né? Foi então que ele começou a me explicar quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. Nós temos uma tendência de olhar a aparência, por quê? Se a gente for lá em 1 Samuel 16:7, vai dizer o seguinte, né? Que o homem, ele vê a aparência exterior, mas Deus olha o coração. Sim. Então, ou seja, externamente eu posso não ser agradável a ti, mas internamente eu posso estar agradando o Senhor, né? Eu posso estar mais convicto da verdade de Deus do que uma pessoa de forma aparentemente perfeita. Então, Deus, ele nunca vai olhar essa parte, ele olha sempre o nosso coração. Foi assim que eu comecei a entender o olhar de Jesus, né? Porque enquanto as pessoas estavam olhando a parte externa, Deus estava olhando a parte interna. Que foi o que o meu pastor fez também. Ele começou a olhar a parte interna. E a gente começou a aprender sobre Jesus. Daí a gente começou a ler a Bíblia, a conversar, né? Então, essa questão de ler a palavra, eu não gostava de ler a Bíblia, eu achava assim, meu Deus, que negócio chato. Ah, demorou uns 6 meses para terminar João, e ele pegou e falou assim para mim, olha, tu vai até ouvir falar de Deus, mas agora tu precisa saber dele as coisas. Foi aí que eu Sim. comecei a ter um relacionamento, em oração, em buscar, é um processo, né? Com Todo mundo estava certeza. esperando a parte imediata, Deus estava olhando para o meu processo. Meu Passo a mano, passo. é, conta pra nós aquela sua atitude que você teve de fazer uma live, que eu acho que aquilo ali foi muito doido, cara. É, presta atenção agora no que ele vai falar. Se todo cristão, se toda pessoa, a gente até conversou sobre isso, mas é importante eu repetir aqui. A gente, antes de vir para Jesus, cara, a gente faz o diabo. A gente fica dia sem dormir, a gente viaja, a gente vai pra balada, cara, o cara faz assim, ó, absurdos, absurdos. O cara vai pra igreja, aceita a Cristo, o cara morre. O cara morre, não quer fazer mais nada, ele não quer fazer célula, ele não quer nada, ele só quer ir no domingo lá picar o cartão, né? De picar cartão é velho, mas ele quer ir todo domingo lá bater a digitalzinha dele lá e ó,
embora para a igreja, quando muito ainda com meu lanchinho.